Capítulo 3 do livro de Levítico. Esse capítulo trata sobre a oferta de comunhão. Esse é o capítulo de um livro que é o terceiro da Bíblia. Então começa com Gênesis, com 50 capítulos, depois com Êxodo, com 40 capítulos, e agora começamos Levítico, e já estou no capítulo 3 para essa noite. Quando a oferta de alguém for sacrifício de comunhão, assim se fará. Se oferecer um animal do gado, seja macho ou fêmea, apresentará ao Senhor um animal sem defeito, porá a mão sobre a cabeça do animal, que será morto à entrada da tenda do encontro. Os descendentes de Arão, os sacerdotes, derramarão o sangue nos lados do altar. Desse sacrifício de comunhão, oferta preparada no fogo, ele trará ao Senhor toda a gordura que cobre as vísceras e está ligada a elas. Os 2 rins com a gordura que os cobre e que está perto dos lombos, e o lóbulo do fígado que ele removerá junto com os rins. Os descendentes de Arão queimarão tudo isso em cima do holocausto que está sobre a lenha acesa no altar como oferta preparada no fogo de aroma agradável ao Senhor. Se oferecer um animal do rebanho como sacrifício de comunhão ao Senhor, trará um macho ou uma fêmea sem defeito. Se oferecer um cordeiro, ele o apresentará ao Senhor, porá a mão sobre a cabeça do animal que será morto diante da tenda do encontro. Então os descendentes de Arão derramarão o sangue nos lados do altar. Desse sacrifício de comunhão, oferta preparada no fogo, ele trará ao Senhor a gordura, tanto a da cauda gorda cortada rente a espinha, como toda a gordura que cobre as vísceras e está ligada a elas. Os 2 rins, com a gordura que os cobre e que está perto dos lombos, e o lóbulo do fígado, que ele removerá junto com os rins, o sacerdote os queimará no altar como alimento oferecido ao Senhor, preparado no fogo. Se a sua oferta for um cabrito, ele o apresentará ao Senhor, porá a mão sobre a cabeça do animal, que será morto diante da tenda do encontro. Então os descendentes de Arão derramarão o sangue nos lados do altar. Desse animal, que é uma oferta preparada no fogo, trará ao Senhor a gordura que cobre as vísceras e está ligada a elas, os 2 rins com a gordura que o cobre e que está perto dos lombos, e o lóbulo do fígado, que ele removerá junto com os rins. O sacerdote os queimará no altar como alimento, como oferta preparada no fogo de aroma agradável. Toda a gordura será do Senhor. Este é um decreto perpétuo para as suas gerações. Onde quer que vivam, não comam gordura alguma, nem sangue algum. Então essa foi a leitura do capítulo 3 do livro do Levítico. E é um capítulo descritivo, assim como o primeiro e o segundo, né, sobre a oferta de comunhão. Beleza? Tenha uma boa noite e a gente se vê no próximo vídeo com a leitura do capítulo 4. Aqui no final eu vou deixar o último vídeo do capítulo 3. Escute ele também se você tiver interesse. Capítulo 3 do livro de Levítico. Esse capítulo trata sobre a oferta de comunhão. Esse é o capítulo de um livro que é o terceiro da Bíblia. Então começa com Gênesis, com 50 capítulos, depois com Êxodo, com 40 capítulos, e agora começamos Levítico, e já estou no capítulo 3 para essa noite. Quando a oferta de alguém for sacrifício de comunhão, assim se fará. Se oferecer um animal do gado, seja macho ou fêmea, apresentará ao Senhor um animal sem defeito, porá a mão sobre a cabeça do animal, que será morto à entrada da tenda do encontro. Os descendentes de Arão, os sacerdotes, derramarão o sangue nos lados do altar. Desse sacrifício de comunhão, oferta preparada no fogo, ele trará ao Senhor toda a gordura que cobre as vísceras e está ligada a elas. Os 2 rins com a gordura que os cobre e que está perto dos lombos, e o lóbulo do fígado que ele removerá junto com os rins. Os descendentes de Arão queimarão tudo isso em cima do holocausto que está sobre a lenha acesa no altar como oferta preparada no fogo de aroma agradável ao Senhor. Se oferecer um animal do rebanho como sacrifício de comunhão ao Senhor, trará um macho ou uma fêmea sem defeito. Se oferecer um cordeiro, ele o apresentará ao Senhor, porá a mão sobre a cabeça do animal que será morto diante da tenda do encontro. Então os descendentes de Arão derramarão o sangue nos lados do altar. Desse sacrifício de comunhão, oferta preparada no fogo, ele trará ao Senhor a gordura, tanto a da cauda gorda cortada rente a espinha, como toda a gordura que cobre as vísceras e está ligada a elas. Os 2 rins, com a gordura que os cobre e que está perto dos lombos, e o lóbulo do fígado, que ele removerá junto com os rins, o sacerdote os queimará no altar como alimento oferecido ao Senhor, preparado no fogo. Se a sua oferta for um cabrito, ele o apresentará ao Senhor, porá a mão sobre a cabeça do animal, que será morto diante da tenda do encontro. Então os descendentes de Arão derramarão o sangue nos lados do altar. Desse animal, que é uma oferta preparada no fogo, trará ao Senhor a gordura que cobre as vísceras e está ligada a elas.
os 2 rins com a gordura que o cobre que está perto dos lombos, e o lóbulo do fígado que ele removerá junto com os rins. O sacerdote os queimará no altar como alimento, como oferta preparada no fogo de aroma agradável. Toda a gordura será do Senhor. Este é um decreto perpétuo para as suas gerações. Onde quer que vivam, não comam gordura alguma, nem sangue algum. Então essa foi a leitura do capítulo 3 do livro do Levítico. E é um capítulo descritivo, assim como o primeiro e o segundo, né, sobre a oferta de comunhão. Beleza? Tenha uma boa noite e a gente se vê no próximo vídeo com a leitura do capítulo 4. Aqui no final eu vou deixar o último vídeo do capítulo 3. Escute ele também se você tiver interesse. Capítulo 3 do livro de Levítico. Esse capítulo trata sobre a oferta de comunhão. Esse é o capítulo de um livro que é o terceiro da Bíblia. Então começa com Gênesis, com 50 capítulos, depois com Êxodo, com 40 capítulos, e agora começamos Levítico, e já estou no capítulo 3 para essa noite. Quando a oferta de alguém for sacrifício de comunhão, assim se fará. Se oferecer um animal do gado, seja macho ou fêmea, apresentará ao Senhor um animal sem defeito, porá a mão sobre a cabeça do animal, que será morto à entrada da tenda do encontro. Os descendentes de Arão, os sacerdotes, derramarão o sangue nos lados do altar. Desse sacrifício de comunhão, oferta preparada no fogo, ele trará ao Senhor toda a gordura que cobre as vísceras e está ligada a elas. Os 2 rins com a gordura que os cobre e que está perto dos lombos, e o lóbulo do fígado que ele removerá junto com os rins. Os descendentes de Arão queimarão tudo isso em cima do holocausto que está sobre a lenha acesa no altar como oferta preparada no fogo de aroma agradável ao Senhor. Se oferecer um animal do rebanho como sacrifício de comunhão ao Senhor, trará um macho ou uma fêmea sem defeito. Se oferecer um cordeiro, ele o apresentará ao Senhor, porá a mão sobre a cabeça do animal que será morto diante da tenda do encontro. Então os descendentes de Arão derramarão o sangue nos lados do altar. Desse sacrifício de comunhão, oferta preparada no fogo, ele trará ao Senhor a gordura, tanto a da cauda gorda cortada rente a espinha, como toda a gordura que cobre as vísceras e está ligada a elas. Os 2 rins, com a gordura que os cobre que está perto dos lombos, e o lóbulo do fígado, que ele removerá junto com os rins, o sacerdote os queimará no altar como alimento oferecido ao Senhor, preparado no fogo. Se a sua oferta for um cabrito, ele o apresentará ao Senhor, porá a mão sobre a cabeça do animal, que será morto diante da tenda do encontro. Então os descendentes de Arão derramarão o sangue nos lados do altar. Desse animal, que é uma oferta preparada no fogo, trará ao Senhor a gordura que cobre as vísceras e está ligada a elas, os 2 rins com a gordura que o cobre que está perto dos lombos, e o lóbulo do fígado que ele removerá junto com os rins. O sacerdote os queimará no altar como alimento, como oferta preparada no fogo de aroma agradável. Toda a gordura será do Senhor. Este é um decreto perpétuo para as suas gerações. Onde quer que vivam, não comam gordura alguma, nem sangue algum. Então essa foi a leitura do capítulo 3 do livro do Levítico. E é um capítulo descritivo, assim como o primeiro e o segundo, né, sobre a oferta de comunhão. Beleza? Tenha uma boa noite e a gente se vê no próximo vídeo com a leitura do capítulo 4. Aqui no final eu vou deixar o último vídeo do capítulo 3. Escute ele também se você tiver interesse. Capítulo 3 do livro de Levítico. Esse capítulo trata sobre a oferta de comunhão. Esse é o capítulo de um livro que é o terceiro da Bíblia. Então começa com Gênesis, com 50 capítulos, depois com Êxodo, com 40 capítulos, e agora começamos Levítico, e já estou no capítulo 3 para essa noite. Quando a oferta de alguém for sacrifício de comunhão, assim se fará. Se oferecer um animal do gado, seja macho ou fêmea, apresentará ao Senhor um animal sem defeito, porá a mão sobre a cabeça do animal, que será morto à entrada da tenda do encontro. Os descendentes de Arão, os sacerdotes, derramarão o sangue nos lados do altar. Desse sacrifício de comunhão, oferta preparada no fogo, ele trará ao Senhor toda a gordura que cobre as vísceras e está ligada a elas. Os 2 rins com a gordura que os cobre e que está perto dos lombos, e o lóbulo do fígado que ele removerá junto com os rins. Os descendentes de Arão queimarão tudo isso em cima do holocausto que está sobre a lenha acesa no altar como oferta preparada no fogo de aroma agradável ao Senhor.
Se oferecer um animal do rebanho como sacrifício de comunhão ao Senhor, trará um macho ou uma fêmea sem defeito. Se oferecer um cordeiro, ele o apresentará ao Senhor, porá a mão sobre a cabeça do animal, que será morto diante da tenda do encontro. Então os descendentes de Arão derramarão o sangue nos lados do altar. Desse sacrifício de comunhão, oferta preparada no fogo, ele trará ao Senhor a gordura, tanto a da cauda gorda cortada rente à espinha, como toda a gordura que cobre as vísceras e está ligada a elas. Os 2 rins, com a gordura que os cobre que está perto dos lombos, e o lóbulo do fígado, que ele removerá junto com os rins, o sacerdote os queimará no altar como alimento oferecido ao Senhor, preparado no fogo. Se a sua oferta for um cabrito, ele o apresentará ao Senhor, porá a mão sobre a cabeça do animal, que será morto diante da tenda do encontro. Então os descendentes de Arão derramarão o sangue nos lados do altar. Desse animal, que é uma oferta preparada no fogo, trará ao Senhor a gordura que cobre as vísceras e está ligada a elas, os 2 rins com a gordura que o cobre que está perto dos lombos, e o lóbulo do fígado, que ele removerá junto com os rins. O sacerdote os queimará no altar como alimento, como oferta preparada no fogo de aroma agradável. Toda a gordura será do Senhor. Este é um decreto perpétuo para as suas gerações. Onde quer que vivam, não comam gordura alguma, nem sangue algum. Então essa foi a leitura do capítulo 3 do livro do Levítico. E é um capítulo descritivo, assim como o primeiro e o segundo, né, sobre a oferta de comunhão. Beleza? Tenha uma boa noite e a gente se vê no próximo vídeo com a leitura do capítulo 4. Aqui no final eu vou deixar o último vídeo do capítulo 3. Escute ele também se você tiver interesse. Capítulo 3 do livro de Levítico. Esse capítulo trata sobre a oferta de comunhão. Esse é o capítulo de um livro que é o terceiro da Bíblia. Então começa com Gênesis, com 50 capítulos, depois com Êxodo, com 40 capítulos, e agora começamos Levítico, e já estou no capítulo 3 para essa noite. Quando a oferta de alguém for sacrifício de comunhão, assim se fará. Se oferecer um animal do gado, seja macho ou fêmea, apresentará ao Senhor um animal sem defeito, porá a mão sobre a cabeça do animal, que será morto à entrada da tenda do encontro. Os descendentes de Arão, os sacerdotes, derramarão o sangue nos lados do altar. Desse sacrifício de comunhão, oferta preparada no fogo, ele trará ao Senhor toda a gordura que cobre as vísceras e está ligada a elas. Os 2 rins com a gordura que os cobre e que está perto dos lombos, e o lóbulo do fígado, que ele removerá junto com os rins. Os descendentes de Arão queimarão tudo isso em cima do holocausto que está sobre a lenha acesa no altar como oferta preparada no fogo de aroma agradável ao Senhor. Se oferecer um animal do rebanho como sacrifício de comunhão ao Senhor, trará um macho ou uma fêmea sem defeito. Se oferecer um cordeiro, ele o apresentará ao Senhor, porá a mão sobre a cabeça do animal, que será morto diante da tenda do encontro. Então os descendentes de Arão derramarão o sangue nos lados do altar. Desse sacrifício de comunhão, oferta preparada no fogo, ele trará ao Senhor a gordura, tanto a da cauda gorda cortada rente à espinha, como toda a gordura que cobre as vísceras e está ligada a elas. Os 2 rins, com a gordura que os cobre que está perto dos lombos, e o lóbulo do fígado, que ele removerá junto com os rins, o sacerdote os queimará no altar como alimento oferecido ao Senhor, preparado no fogo. Se a sua oferta for um cabrito, ele o apresentará ao Senhor, porá a mão sobre a cabeça do animal, que será morto diante da tenda do encontro. Então os descendentes de Arão derramarão o sangue nos lados do altar. Desse animal, que é uma oferta preparada no fogo, trará ao Senhor a gordura que cobre as vísceras e está ligada a elas, os 2 rins com a gordura que o cobre que está perto dos lombos, e o lóbulo do fígado, que ele removerá junto com os rins. O sacerdote os queimará no altar como alimento, como oferta preparada no fogo de aroma agradável. Toda a gordura será do Senhor. Este é um decreto perpétuo para as suas gerações. Onde quer que vivam, não comam gordura alguma, nem sangue algum. Então essa foi a leitura do capítulo 3 do livro do Levítico. E é um capítulo descritivo, assim como o primeiro e o segundo, né, sobre a oferta de comunhão. Beleza? Tenha uma boa noite e a gente se vê no próximo vídeo com a leitura do capítulo 4. Aqui no final eu vou deixar o último vídeo do capítulo 3. Escute ele também se você tiver interesse. Capítulo 3 do livro de Levítico. Esse capítulo trata sobre a oferta de comunhão. Esse é o capítulo de um livro que é o terceiro da Bíblia. Então começa com Gênesis, com 50 capítulos,
depois com Êxodo, com 40 capítulos, e agora começamos Levítico, e já estou no capítulo 3 para essa noite. Quando a oferta de alguém for sacrifício de comunhão, assim se fará. Se oferecer um animal do gado, seja macho ou fêmea, apresentará ao Senhor um animal sem defeito, porá a mão sobre a cabeça do animal, que será morto à entrada da tenda do encontro. Os descendentes de Arão, os sacerdotes, derramarão o sangue nos lados do altar. Desse sacrifício de comunhão, oferta preparada no fogo, ele trará ao Senhor toda a gordura que cobre as vísceras e está ligada a elas. Os 2 rins com a gordura que os cobre e que está perto dos lombos, e o lóbulo do fígado que ele removerá junto com os rins. Os descendentes de Arão queimarão tudo isso em cima do holocausto que está sobre a lenha acesa no altar como oferta preparada no fogo de aroma agradável ao Senhor. Se oferecer um animal do rebanho como sacrifício de comunhão ao Senhor, trará um macho ou uma fêmea sem defeito. Se oferecer um cordeiro, ele o apresentará ao Senhor, porá a mão sobre a cabeça do animal que será morto diante da tenda do encontro. Então os descendentes de Arão derramarão o sangue nos lados do altar. Desse sacrifício de comunhão, oferta preparada no fogo, ele trará ao Senhor a gordura, tanto a da cauda gorda cortada rente à espinha, como toda a gordura que cobre as vísceras e está ligada a elas. Os 2 rins, com a gordura que os cobre que está perto dos lombos, e o lóbulo do fígado, que ele removerá junto com os rins, o sacerdote os queimará no altar como alimento oferecido ao Senhor, preparado no fogo. Se a sua oferta for um cabrito, ele o apresentará ao Senhor, porá a mão sobre a cabeça do animal, que será morto diante da tenda do encontro. Então os descendentes de Arão derramarão o sangue nos lados do altar. Desse animal, que é uma oferta preparada no fogo, trará ao Senhor a gordura que cobre as vísceras e está ligada a elas, os 2 rins com a gordura que o cobre que está perto dos lombos, e o lóbulo do fígado, que ele removerá junto com os rins. O sacerdote os queimará no altar como alimento, como oferta preparada no fogo de aroma agradável. Toda a gordura será do Senhor. Este é um decreto perpétuo para as suas gerações. Onde quer que vivam, não comam gordura alguma, nem sangue algum. Então essa foi a leitura do capítulo 3 do livro do Levítico. E é um capítulo descritivo, assim como o primeiro e o segundo, né, sobre a oferta de comunhão. Beleza? Tenha uma boa noite e a gente se vê no próximo vídeo com a leitura do capítulo 4. Aqui no final eu vou deixar o último vídeo do capítulo 3. Escute ele também se você tiver interesse. Capítulo 3 do livro de Levítico. Esse capítulo trata sobre a oferta de comunhão. Esse é o capítulo de um livro que é o terceiro da Bíblia. Então começa com Gênesis, com 50 capítulos, depois com Êxodo, com 40 capítulos, e agora começamos Levítico, e já estou no capítulo 3 para essa noite. Quando a oferta de alguém for sacrifício de comunhão, assim se fará. Se oferecer um animal do gado, seja macho ou fêmea, apresentará ao Senhor um animal sem defeito, porá a mão sobre a cabeça do animal, que será morto à entrada da tenda do encontro. Os descendentes de Arão, os sacerdotes, derramarão o sangue nos lados do altar. Desse sacrifício de comunhão, oferta preparada no fogo, ele trará ao Senhor toda a gordura que cobre as vísceras e está ligada a elas. Os 2 rins com a gordura que os cobre e que está perto dos lombos, e o lóbulo do fígado que ele removerá junto com os rins. Os descendentes de Arão queimarão tudo isso em cima do holocausto que está sobre a lenha acesa no altar como oferta preparada no fogo de aroma agradável ao Senhor. Se oferecer um animal do rebanho como sacrifício de comunhão ao Senhor, trará um macho ou uma fêmea sem defeito. Se oferecer um cordeiro, ele o apresentará ao Senhor, porá a mão sobre a cabeça do animal que será morto diante da tenda do encontro. Então os descendentes de Arão derramarão o sangue nos lados do altar. Desse sacrifício de comunhão, oferta preparada no fogo, ele trará ao Senhor a gordura, tanto a da cauda gorda cortada rente à espinha, como toda a gordura que cobre as vísceras e está ligada a elas. Os 2 rins, com a gordura que os cobre que está perto dos lombos, e o lóbulo do fígado, que ele removerá junto com os rins, o sacerdote os queimará no altar como alimento oferecido ao Senhor, preparado no fogo. Se a sua oferta for um cabrito, ele o apresentará ao Senhor, porá a mão sobre a cabeça do animal, que será morto diante da tenda do encontro. Então os descendentes de Arão derramarão o sangue nos lados do altar. Desse animal, que é uma oferta preparada no fogo, trará ao Senhor a gordura que cobre as vísceras e está ligada a elas, os 2 rins com a gordura que o cobre que está perto dos lombos, e o lóbulo do fígado, que ele removerá junto com os rins. O sacerdote os queimará no altar como alimento, como oferta preparada no fogo de aroma agradável.
toda a gordura será do Senhor. Este é um decreto perpétuo para as suas gerações. Onde quer que vivam, não comam gordura alguma, nem sangue algum. Então essa foi a leitura do capítulo 3 do livro do Levítico. E é um capítulo descritivo, assim como o primeiro e o segundo, né, sobre a oferta de comunhão. Beleza? Tenha uma boa noite e a gente se vê no próximo vídeo com a leitura do capítulo 4. Aqui no final eu vou deixar o último vídeo do capítulo 3. Escute ele também se você tiver interesse. Capítulo 3 do livro de Levítico. Esse capítulo trata sobre a oferta de comunhão. Esse é o capítulo de um livro que é o terceiro da Bíblia. Então começa com Gênesis, com 50 capítulos, depois com Êxodo, com 40 capítulos, e agora começamos Levítico, e já estou no capítulo 3 para essa noite. Quando a oferta de alguém for sacrifício de comunhão, assim se fará. Se oferecer um animal do gado, seja macho ou fêmea, apresentará ao Senhor um animal sem defeito, porá a mão sobre a cabeça do animal, que será morto à entrada da tenda do encontro. Os descendentes de Arão, os sacerdotes, derramarão o sangue nos lados do altar. Desse sacrifício de comunhão, oferta preparada no fogo, ele trará ao Senhor toda a gordura que cobre as vísceras e está ligada a elas. Os 2 rins com a gordura que os cobre e que está perto dos lombos, e o lóbulo do fígado que ele removerá junto com os rins. Os descendentes de Arão queimarão tudo isso em cima do holocausto que está sobre a lenha acesa no altar como oferta preparada no fogo de aroma agradável ao Senhor. Se oferecer um animal do rebanho como sacrifício de comunhão ao Senhor, trará um macho ou uma fêmea sem defeito. Se oferecer um cordeiro, ele o apresentará ao Senhor, porá a mão sobre a cabeça do animal que será morto diante da tenda do encontro. Então os descendentes de Arão derramarão o sangue nos lados do altar. Desse sacrifício de comunhão, oferta preparada no fogo, ele trará ao Senhor a gordura, tanto a da cauda gorda cortada rente a espinha, como toda a gordura que cobre as vísceras e está ligada a elas. Os 2 rins, com a gordura que os cobre e que está perto dos lombos, e o lóbulo do fígado, que ele removerá junto com os rins, o sacerdote os queimará no altar como alimento oferecido ao Senhor, preparado no fogo. Se a sua oferta for um cabrito, ele o apresentará ao Senhor, porá a mão sobre a cabeça do animal, que será morto diante da tenda do encontro. Então os descendentes de Arão derramarão o sangue nos lados do altar. Desse animal, que é uma oferta preparada no fogo, trará ao Senhor a gordura que cobre as vísceras e está ligada a elas, os 2 rins com a gordura que o cobre e que está perto dos lombos, e o lóbulo do fígado, que ele removerá junto com os rins. O sacerdote os queimará no altar como alimento, como oferta preparada no fogo de aroma agradável. Toda a gordura será do Senhor. Este é um decreto perpétuo para as suas gerações. Onde quer que vivam, não comam gordura alguma, nem sangue algum. Então essa foi a leitura do capítulo 3 do livro do Levítico. E é um capítulo descritivo, assim como o primeiro e o segundo, né, sobre a oferta de comunhão. Beleza? Tenha uma boa noite e a gente se vê no próximo vídeo com a leitura do capítulo 4. Aqui no final eu vou deixar o último vídeo do capítulo 3. Escute ele também se você tiver interesse. Capítulo 3 do livro de Levítico. Esse capítulo trata sobre a oferta de comunhão. Esse é o capítulo de um livro que é o terceiro da Bíblia. Então começa com Gênesis, com 50 capítulos, depois com Êxodo, com 40 capítulos, e agora começamos Levítico, e já estou no capítulo 3 para essa noite. Quando a oferta de alguém for sacrifício de comunhão, assim se fará. Se oferecer um animal do gado, seja macho ou fêmea, apresentará ao Senhor um animal sem defeito, porá a mão sobre a cabeça do animal, que será morto à entrada da tenda do encontro. Os descendentes de Arão, os sacerdotes, derramarão o sangue nos lados do altar. Desse sacrifício de comunhão, oferta preparada no fogo, ele trará ao Senhor toda a gordura que cobre as vísceras e está ligada a elas. Os 2 rins com a gordura que os cobre e que está perto dos lombos, e o lóbulo do fígado que ele removerá junto com os rins. Os descendentes de Arão queimarão tudo isso em cima do holocausto que está sobre a lenha acesa no altar como oferta preparada no fogo de aroma agradável ao Senhor. Se oferecer um animal do rebanho como sacrifício de comunhão ao Senhor, trará um macho ou uma fêmea sem defeito. Se oferecer um cordeiro, ele o apresentará ao Senhor, porá a mão sobre a cabeça do animal que será morto diante da tenda do encontro. Então os descendentes de Arão derramarão o sangue nos lados do altar. Desse sacrifício de comunhão, oferta preparada no fogo, ele trará ao Senhor a gordura,
tanto a da cauda gorda, cortada rente a espinha, como toda a gordura que cobre as vísceras e está ligada a elas, os 2 rins, com a gordura que os cobre que está perto dos lombos, e o lóbulo do fígado, que ele removerá junto com os rins. O sacerdote os queimará no altar como alimento oferecido ao Senhor, preparado no fogo. Se a sua oferta for um cabrito, ele o apresentará ao Senhor, porá a mão sobre a cabeça do animal, que será morto diante da tenda do encontro. Então os descendentes de Arão derramarão o sangue nos lados do altar. Desse animal, que é uma oferta preparada no fogo, trará ao Senhor a gordura que cobre as vísceras e está ligada a elas, os 2 rins com a gordura que o cobre que está perto dos lombos, e o lóbulo do fígado, que ele removerá junto com os rins. O sacerdote os queimará no altar como alimento, como oferta preparada no fogo de aroma agradável. Toda a gordura será do Senhor. Este é um decreto perpétuo para as suas gerações. Onde quer que vivam, não comam gordura alguma, nem sangue algum. Então essa foi a leitura do capítulo 3 do livro do Levítico. E é um capítulo descritivo, assim como o primeiro e o segundo, né, sobre a oferta de comunhão. Beleza? Tenha uma boa noite e a gente se vê no próximo vídeo com a leitura do capítulo 4. Aqui no final eu vou deixar o último vídeo do capítulo 3. Escute ele também se você tiver interesse. Capítulo 3 do livro de Levítico. Esse capítulo trata sobre a oferta de comunhão. Esse é o capítulo de um livro que é o terceiro da Bíblia. Então começa com Gênesis, com 50 capítulos, depois com Êxodo, com 40 capítulos, e agora começamos Levítico, e já estou no capítulo 3 para essa noite. Quando a oferta de alguém for sacrifício de comunhão, assim se fará. Se oferecer um animal do gado, seja macho ou fêmea, apresentará ao Senhor um animal sem defeito, porá a mão sobre a cabeça do animal, que será morto à entrada da tenda do encontro. Os descendentes de Arão, os sacerdotes, derramarão o sangue nos lados do altar. Desse sacrifício de comunhão, oferta preparada no fogo, ele trará ao Senhor toda a gordura que cobre as vísceras e está ligada a elas, os 2 rins com a gordura que os cobre e que está perto dos lombos, e o lóbulo do fígado, que ele removerá junto com os rins. Os descendentes de Arão queimarão tudo isso em cima do holocausto que está sobre a lenha acesa no altar como oferta preparada no fogo de aroma agradável ao Senhor. Se oferecer um animal do rebanho como sacrifício de comunhão ao Senhor, trará um macho ou uma fêmea sem defeito. Se oferecer um cordeiro, ele o apresentará ao Senhor, porá a mão sobre a cabeça do animal, que será morto diante da tenda do encontro. Então os descendentes de Arão derramarão o sangue nos lados do altar. Desse sacrifício de comunhão, oferta preparada no fogo, ele trará ao Senhor a gordura, tanto a da cauda gorda, cortada rente a espinha, como toda a gordura que cobre as vísceras e está ligada a elas, os 2 rins, com a gordura que os cobre que está perto dos lombos, e o lóbulo do fígado, que ele removerá junto com os rins. O sacerdote os queimará no altar como alimento oferecido ao Senhor, preparado no fogo. Se a sua oferta for um cabrito, ele o apresentará ao Senhor, porá a mão sobre a cabeça do animal, que será morto diante da tenda do encontro. Então os descendentes de Arão derramarão o sangue nos lados do altar. Desse animal, que é uma oferta preparada no fogo, trará ao Senhor a gordura que cobre as vísceras e está ligada a elas, os 2 rins com a gordura que o cobre que está perto dos lombos, e o lóbulo do fígado, que ele removerá junto com os rins. O sacerdote os queimará no altar como alimento, como oferta preparada no fogo de aroma agradável. Toda a gordura será do Senhor. Este é um decreto perpétuo para as suas gerações. Onde quer que vivam, não comam gordura alguma, nem sangue algum. Então essa foi a leitura do capítulo 3 do livro do Levítico. E é um capítulo descritivo, assim como o primeiro e o segundo, né, sobre a oferta de comunhão. Beleza? Tenha uma boa noite e a gente se vê no próximo vídeo com a leitura do capítulo 4. Aqui no final eu vou deixar o último vídeo do capítulo 3. Escute ele também se você tiver interesse. Capítulo 3 do livro de Levítico. Esse capítulo trata sobre a oferta de comunhão. Esse é o capítulo de um livro que é o terceiro da Bíblia. Então começa com Gênesis, com 50 capítulos, depois com Êxodo, com 40 capítulos, e agora começamos Levítico, e já estou no capítulo 3 para essa noite. Quando a oferta de alguém for sacrifício de comunhão, assim se fará. Se oferecer um animal do gado, seja macho ou fêmea, apresentará ao Senhor um animal sem defeito, porá a mão sobre a cabeça do animal, que será morto à entrada da tenda do encontro.
Os descendentes de Arão, os sacerdotes, derramarão o sangue nos lados do altar. Desse sacrifício de comunhão, oferta preparada no fogo, ele trará ao Senhor toda a gordura que cobre as vísceras e está ligada a elas. Os 2 rins com a gordura que os cobre e que está perto dos lombos, e o lóbulo do fígado que ele removerá junto com os rins. Os descendentes de Arão queimarão tudo isso em cima do holocausto que está sobre a lenha acesa no altar como oferta preparada no fogo de aroma agradável ao Senhor. Se oferecer um animal do rebanho como sacrifício de comunhão ao Senhor, trará um macho ou uma fêmea sem defeito. Se oferecer um cordeiro, ele o apresentará ao Senhor, porá a mão sobre a cabeça do animal que será morto diante da tenda do encontro. Então os descendentes de Arão derramarão o sangue nos lados do altar. Desse sacrifício de comunhão, oferta preparada no fogo, ele trará ao Senhor a gordura, tanto a da cauda gorda cortada rente à espinha, como toda a gordura que cobre as vísceras e está ligada a elas. Os 2 rins, com a gordura que os cobre e que está perto dos lombos, e o lóbulo do fígado, que ele removerá junto com os rins, o sacerdote os queimará no altar como alimento oferecido ao Senhor, preparado no fogo. Se a sua oferta for um cabrito, ele o apresentará ao Senhor, porá a mão sobre a cabeça do animal, que será morto diante da tenda do encontro. Então os descendentes de Arão derramarão o sangue nos lados do altar. Desse animal, que é uma oferta preparada no fogo, trará ao Senhor a gordura que cobre as vísceras e está ligada a elas, os 2 rins com a gordura que o cobre e que está perto dos lombos, e o lóbulo do fígado, que ele removerá junto com os rins. O sacerdote os queimará no altar como alimento, como oferta preparada no fogo de aroma agradável. Toda a gordura será do Senhor. Este é um decreto perpétuo para as suas gerações. Onde quer que vivam, não comam gordura alguma, nem sangue algum. Então essa foi a leitura do capítulo 3 do livro do Levítico. E é um capítulo descritivo, assim como o primeiro e o segundo, né, sobre a oferta de comunhão. Beleza? Tenha uma boa noite e a gente se vê no próximo vídeo com a leitura do capítulo 4. Aqui no final eu vou deixar o último vídeo do capítulo 3. Escute ele também se você tiver interesse.